Eu ontem terminei falando que o Bitcoin é poder, que, que é meio óbvio. Se o Bitcoin é dinheiro, né, e a gente entende que dinheiro é poder, o Bitcoin é poder. O que é poder? Se a gente pensar da, da forma, seja termodinâmica ou biológica, né, poder é energia. A complexidade da vida nada mais é do que pegar a energia dispersa, né, por isso que a densidade é uma limitação, a energia está dispersa no mundo. Né? No início do planeta, a energia estava no Sol. Né? E você. A vida é um meio de armazenar essa energia, né, de uma forma mais densa. Você pode, com fotossíntese, armazenar energia, né, numa planta. E aí, só que aí você. A vida percebe que se ela quiser consumir a planta, que já é mais densa a energia contida lá, vale mais a pena, em vez de fazer a fotossíntese, né, capturar a energia da planta. Então você tem níveis de vida cada vez mais complexos, porque eles estão cada vez mais densos de energia e cada vez mais poderosos. E o topo da cadeia alimentar no nosso planeta é aquele que não só pode acumular energia biologicamente, como um urso pode no tecido adiposo, mas pode acumular a energia por meio do seu intelecto. Então é isso que a gente é uma máquina de acumular energia. E energia é poder. E poder é dinheiro. E Bitcoin é dinheiro. Tá? Isso tem umas consequências. Por que que, por que que toda a vida da civilização foi regida por estados, por governos? Porque é, o, o, a disputa por a energia distribuída no nosso planeta gerava tribos, gerava conflito. E o que definia quem ia ficar com aquela energia, com aquele recurso, com aquele poder, era a força física. E como a força e o poder e a energia está descentralizada, tem um urso ali e um outro urso ali, eles brigam, mas nenhum urso consegue dominar tudo. Nenhum, nenhum poder conseguia dominar tudo. Mas com as civilizações você teve a abstração que é a civilização humana, que tem hierarquias de controle né, por meios políticos e econômicos, alguns impérios conseguiram angariar muito poder, muito recurso. E a forma que eles precisam passou pelo dinheiro. Então, quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de poder, mas de poder também no sentido da força, tá? Da dominação, da opressão e até da liberdade. Né? O custo da liberdade, né? Tem aquela frase, o custo da liberdade é a morte. Né? Então, a guerra era algo que os estados faziam melhor do que o povo livre. Por isso que os estados dominaram o planeta. Por quê? O estado, e como é que ele conseguia ser melhor na guerra? Porque a primeira coisa que ele fazia é implementar uma moeda de cunho forçado. A moeda em que ele pagava o exército. Ele pagava a força dispersa entre os homens. E se esses soldados acreditavam que aquele pagamento era o suficiente, eles guerreavam, consolidando o poder desse império que emitia a moeda. Então a moeda estatal era como você conseguia angariar mais recurso, mais poder
e aumentar o escopo da influência de uma tribo ou de um império. Então, o dinheiro ele está intrinsecamente ligado, tanto com a força quanto com a liberdade. Né? E quando se tem um consenso, e antigamente se tinha, né? O povo arcaico era mais inteligente que a gente aceita um papel, um crédito, né? Uma dívida convertida em crédito que a gente recebe para pagar nossas dívidas, e todo o sistema rolando dívida, a gente recebe aquele papel, aquele token de eu te devo, IOU. Então, a gente aceita isso pela nossa energia vital, nosso poder, nossa liberdade. E aí, enquanto é o ouro, né, nossos antepassados esperavam o ouro para dar o sangue pelo império. Esperavam o ouro como a moeda para se pagar o soldado, para se pagar o padeiro que alimenta o soldado. Mas todos os estados, todos os impérios, começam dando valor ao soldado. Mas eles começam a perceber que com o aumento da quantidade de soldados fica difícil, né, alimentar com ouro todos. E aí vem a percepção que se a gente diluir essa moeda, não ser totalmente ouro, pegar o denário, pegar 10% de ouro, misturar com uma moeda com cobre, uma moeda que vale menos, assim a gente pode pagar 10 vezes mais soldados e assim expandir. E assim começa a degeneração da moeda de todos os impérios. De todos o cunho forçado. A moeda de cunho forçado, ela porque por ela ser forçada, você ser obrigada a usá-la, você tem um incentivo do governo para diluir. Porque invisivelmente, você sem perceber, você acha que é um denário vale um denário. O denário de hoje deve valer o mesmo que o denário de ontem. Mas não, o denário de hoje está mais diluído. Então ele está mais disperso. Ele é mais fácil de conseguir. Porque ele não está limitado pela quantidade de ouro, que era uma limitação física do nosso planeta, tirando o meteoro. Então, era uma forma dele conseguir mais poder. Só que o que acontece? Acontece a inflação, que todo mundo conhece, a Argentina conhece, o Brasil conhece, a Venezuela conhece, todo mundo conhece. Agora os Estados Unidos conhecem também. Então, mas isso era o que possibilitava o Estado ganhar. Ele tinha pessoas que usavam o dinheiro dele, e um mundo livre não conseguia um exército para competir. Se tem uma coisa que o Estado foi melhor do que todos os outros, é guerra. E por isso que ele é onipresente, o Estado, na nossa sociedade. Porque todas as fronteiras e parâmetros geopolíticos foram definidos por guerra, por sangue. Não foi por diplomacia. Diplomacia é uma coisa recente. Então foi a diplomacia, como eu digo, né, esse tempo de paz longo que a gente teve, né, no mundo ocidental, no mundo como um todo, né, regido pelo xerife dos Estados Unidos, que emitia a moeda e que todo mundo aceitou essa moeda. Então teve um grande área de influência, né, que manteve a paz. Só que a moeda, ela sem lastro, é só as pessoas sendo oprimidas por esse roubo da energia vital que todo mundo afeta. Aos Estados Unidos emitir a moeda sem lastro, ele não só rouba a energia vital dos indivíduos do mundo inteiro, dos seus próprios indivíduos, mas também dos indivíduos do mundo inteiro e dos outros países
que tem como reserva, né, o dólar. Então, suga toda a energia dos outros países e os outros países sugam a energia dos seus indivíduos para poder manter o câmbio entre a moeda de cunho forçado local com a moeda de cunho forçado global, que seria o dólar. Então, a guerra, que é o que o Estado faz bem, que é, né, uma coisa ruim, né, que a gente não quer, né, ter guerra, mas é o que define quem vai ter o recurso. Tá? O que define quem vai ter o recurso, no final das contas, é a força. Se tem um desacordo, essa terra é minha, não, essa terra é nossa, o que vai definir é a força no final. Tá? A gente tem abstrações, a gente tem consensos, a gente tem diplomacias, mas se tiver um conflito intransponível por uma abstração, você retorna para o concreto. E o concreto é a força. O concreto é: eu sou dono da terra, eu sou dono do recurso, eu sou dono da energia, porque eu tenho força maior que a sua. Você duvida? A gente testa a força. Então, no fim, a energia, da mesma forma que o animal come a planta, que aglutinou mais densamente a energia do sol, o rato come a planta, a águia come o rato. Então você tem uma hierarquia de predação, que é camadas de densidade de energia, de densidade de poder. Então, o conflito sempre foi o bico da sociedade humana. E a gente está num momento de paz. Aparentemente, né, desde a Segunda Guerra, de modo geral. Né, a gente está completando 80, 90 anos de paz. A teoria da quarta virada, do fourth turning, de Strauss e Hauer, fala que existem ciclos intergeracionais, né, que costumam durar em torno de 100 anos, que são 4 gerações. Tá? São as 4 estações da vida. A primavera, o verão, o outono e o inverno. E por esses cálculos a gente está no momento, né, que eles dizem que são os momentos de crise, que costumam ter guerra. A gente está tendo bastante guerra na Terra nesse momento, né, mas ainda relativamente pouca, só localizada na Ucrânia, no Oriente Médio. Mas estamos tendo. Mas a guerra, a resolução da guerra é o fim da crise e o fim do inverno, né? Winter is coming. E aí você tem o verão depois dessa crise. Mas a gente entende como guerra, né? Soldados na rua, soldados no campo de batalha. Só que existe também, né? A guerra ela tá querendo saber quem vai ter o recurso, quem vai ter o poder, quem vai ter energia no final das contas. E se o poder está numa abstração digital, a guerra pode não acontecer no meio físico, pode acontecer nessa abstração, pela influência. No mundo em que a informação tem mais poder do que a força física,
né? E nós, como seres gregários, temos o poder pela comunicação que temos entre si, e assim podemos derrubar um elefante. Da mesma forma, a informação agora tem muito poder. E no mundo digital, onde trafega a informação, um poder nesse meio digital pode ser a batata, o recurso que você quer da guerra. Então, o Bitcoin, por ser poder, ele é o que está em disputa. A criptografia usada em várias guerras, né? Até Roma usava criptografia para comunicação entre seus generais. Turing, na Segunda Guerra, o uso da criptografia foi ubíquo também na Segunda Guerra. E hoje é usado também o Bitcoin. Mas a guerra não é mais entre duas tribos, dois estados-nações, dois impérios. A guerra é entre entre o Estado e o indivíduo. Entre o Estado que rouba o indivíduo da sua energia vital. E aí o indivíduo tem agora uma arma, que é acumular esse poder, essa abstração que está no mundo real, do mundo digital, não no mundo concreto, no mundo físico. Mas que porque essa abstração está baseada nas limitações do mundo físico, que é o Bitcoin, você agora tem uma guerra entre indivíduos de Estado, que é mais importante do que a guerra entre duas etnias. Hoje as pessoas têm mais vínculos com outras pessoas de outros países, pelas ideias, muito mais do que pela etnia, pela lugar de nascença ou até língua. Hoje, com a tradução, a gente consegue criar vínculos e grupos que são não geograficamente limitados e nem etnicamente limitados. Então, o Bitcoin é agora uma arma de guerra. Uma arma de guerra do indivíduo. Mas não vai ser só acumulada pelo indivíduo, vai ser acumulada pelo inimigo, pelo Estado. Vai ser acumulada. E no fim, né, a gente sabe, dinheiro é poder, dinheiro é influência. Bitcoin, então, é influência também, é poder também. E nesse momento, você não precisa sangrar para acumulá-lo. Nesse momento, diferentemente, por exemplo, os Estados Unidos, ele confiscou o ouro. Foi ilegal ter ouro depois da crise de 29 até os anos 60. Depois foi desmonetizado, né, na surdina, em 1971. Mas o Bitcoin o ouro chegou a ser proibido. Atualmente o Bitcoin não é. Atualmente, com a informação, se o Estado, que é o inimigo do indivíduo, porque dilui o indivíduo da sua energia vital, rouba a sua energia vital, é um inimigo por definição. Se hoje o Estado confiscar o seu Bitcoin, ou proibir o seu Bitcoin, com a informação, com a facilidade da troca de informação entre os indivíduos que não era possível antes, será que os indivíduos aceitariam? E o Bitcoin, por ser algo totalmente abstrato no mundo digital, é mais difícil de confiscá-lo. É informação. A informação é etéreo pela sua natureza. Difícil de segurar. Difícil de saber quem tem, porque é pseudonônimo a rede. Então, o Bitcoin também é uma arma de guerra. Então, a importância de você entender isso é o que é talvez, né, depois da escrita, a grande invenção humana é essa forma, né, de poder. Essa tecnologia que transcende, né,
as diretrizes, a infra em que ela foi construída. Transcende a computação para algo, né, político. Da mesma forma que, né, a leitura, quando o povo pôde ler, ele ganhou poder, e aí a Igreja Católica teve uma disputa com a Igreja Luterana, porque o poder total da Igreja Católica corrompia o, o que se entendia, e aí o Lutero questiona, porque agora todo mundo tinha Bíblia traduzida para o alemão, traduzida para outras línguas. E hoje em dia, a Igreja Católica, que era mais poderosa do que os estados, hoje em dia a Igreja Católica não tem o poder que tinha antigamente. E muitas pessoas já transporam a religião e agora nem seguem, né, uma religião, não estão sobre a influência do poder da Igreja Católica, mas estão sobre a influência do poder do Estado, que o obriga a servir, usando a moeda como a forma de controle e de extração. É um Estado extrativista. Só que ele, por a forma de extrair ser invisível, pelo modelo financeiro, né, sistema de finanças ser muito abstrato, complexo para o homem comum e não entendido, tá? Que não por acaso, foi construído para ser assim. E os aparatos de Estado que conseguiram ganhar as guerras usando a emissão de dinheiro para conseguir soldados, agora não necessariamente vão guerrear entre si, mas estão guerreando com os indivíduos ainda. Roma guerreava também, diluindo o dinheiro, mas isso continua até hoje. E agora a gente tem uma ferramenta criptográfica que o indivíduo tem, que ele pode usar contra o Estado. Se a teoria da quarta virada estiver certo, 2025 a 2030 é o momento da quarta virada. É o momento do desfecho dessa guerra para que do inverno. Por isso que a gente está num momento complicado. Você está no inverno. Você não sabe, mas está. É uma guerra cultural, uma guerra de informação, é uma guerra ao dinheiro. Você acumula algo que se degenera. Você está sendo agredido. E aí, a resolução dessa guerra, os vencedores vai ser quem tem o poder no final. Como na Segunda Guerra, foi os aliados, em especial os Estados Unidos, que não foi destruído, não foi tocado quase na guerra, a não ser Pearl Harbor. Então, quem restou o poder foi os Estados Unidos. A gente teve 100 anos de Estados Unidos, né? Uma potência. E quem depois dessa guerra entre indivíduo, a guerra ao dinheiro, tiver o Bitcoin, vai ter poder, vai ter influência, vai ter benesses. Tá? E a informação que trafega hoje numa velocidade por causa da internet, aonde também está, né, o poder, essa abstração do poder que é o Bitcoin, limitado pelo mundo físico, para garantir que é um poder real e não algo que, como uma abstração, não tem nenhum limite no mundo real, não tem nenhum constraint, não tem nenhuma barreira. Por que o Bitcoin tem essa barreira? Ele é um poder real na abstração da internet. E o mundo digital agora cada vez mais forte, um digital cada vez mais influente, as pessoas se conectando pela informação, pela internet, digitalmente.
Os exércitos agora não são mais um pilotão. É um fórum no 4chan. É um fórum que criou o Bitcoin. É pessoas se comunicando, trocando ideias. Em outras línguas. Talvez não nas línguas próprias. Pessoas que nem conhecem. Nem viram o rosto. Mas que tem algo em comum. Uma ideia, uma ideologia, um gosto, um jogo, uma comida, qualquer coisa. Tudo trafegando na internet. Então você quer estar se posicionado nesse mundo que tudo está mudando? Que tudo está mudando? Você quer ser o vencedor. Todo mundo quer. Essa é a história da vida. É vencer. É a seleção natural. Então, a urgência. Só que é uma batalha que muita gente não sabe que está ocorrendo. Seja na esfera sem o Bitcoin, na esfera da informação pura, não entender qual é o inimigo. O inimigo que você não sabe que é o inimigo é o pior dos inimigos. E os meios em que está correndo essa batalha, que é a guerra ao dinheiro. A guerra é essa energia que é retirada de você, diluída, e que agora, por meio da criptografia, como várias guerras já foram definidas por, você tem agora meios, né? E o resultado da guerra vai ser o Bitcoin. Pode ser um pouco ambicioso essa definição do resultado da guerra ser o Bitcoin, mas se você olhar por essa ótica, eu acho que ela faz sentido. Então, é uma oportunidade que no mínimo, né, é secular, mas eu acho que é milenar. Da mesma forma que foi a agricultura, o fogo, a escrita, a tecnologia e agora o poder abstrato concentrado na informação.